E nessa jornada, se você tivesse que olhar ali para a atuação de muitos players do mercado imobiliário, existe algum erro comum que você acha que a gente tem que estar mais atento a ele Uhum. nas atuações desses players do mercado imobiliário? Acho que talvez duas situações que a gente possa mencionar. Existe uma oportunidade para os empreendedores brasileiros do mercado imobiliário em multifamily? Eu acho que existe. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, um podcast que repensa, explora oportunidades e debate o futuro do mercado imobiliário. E claro, sempre trazendo aqui alguém que entende muito de alguns assuntos que são críticos para o mercado imobiliário. Quando se fala em estruturação de fundos, governança, segurança jurídica no mercado imobiliário, o nome quase sempre vai aparecer na conversa. O nome dele é Vitor Bidetti, economista, fundador da BREI, que é a Brazilian Real Estate Investments, e referência em investimentos com base imobiliária. Ele que está por trás de bilhões em ativos e de um modelo de atuação pautado por muita responsabilidade, inovação e visão de longo prazo. No episódio de hoje, vamos entender como ele enxerga o mercado e ainda entender se tem espaço para crescer de maneira inteligente e inovadora. Vitor, é um prazer ter você aqui. Há Uhum. muitos anos a gente conversa, Sim, costumo todos os anos tomar um café com você para entender para onde verdade. está indo o mercado e quis começar aqui esse episódio do Rethink Talks com alguns guests muito selecionados e não podia deixar de te convidar para participar com a gente. É um prazer ter você com a gente. Gustavo, o prazer é todo meu, o prazer é enorme. E agradeço aí o convite. É um prazer sempre estar participando do teu ambiente, do GRI, né? O GRI é um grupo muito seleto. Eu tive o prazer de ser um dos quase fundadores do GRI aqui Verdade. no Brasil, né? E fico muito feliz em ver a evolução, né? Impressionante. Você estava me atualizando esses dias aí do alcance do GRI no mundo hoje. É muito impressionante, de fato. E, de novo, é um grande prazer estar aqui. Vamos tentar compartilhar um pouquinho dessa experiência. Bora lá. Agora a gente tem aqui a curiosidade de entender quem é o Vitor. Uma pergunta que é um Uhum, tanto quanto simples, mas que talvez serve para a gente alicerçar todo o resto da conversa. uhum. Quem que é o Vitor? Então, eu comecei carreira, logo que eu como estagiário ainda, no Bank Boston, né? O Bank Boston foi um banco estrangeiro, mas que teve uma atuação quase que como um banco brasileiro de dono, né? O Henrique Meirelles tinha uma atuação muito boa. O Boston se posicionou na alta renda aqui como poucos, até hoje, eu acho que ninguém conseguiu replicar. E o Henrique foi tão competente na condução do banco aqui que ele acabou virando presidente mundial do banco. Isso teve que ser aprovado pelo Fed, o primeiro estrangeiro que presidiu um banco americano lá. Então era uma operação muito bacana. Eu comecei carreira lá do início, sempre na área de produtos, né, desenvolvimento de produtos, marketing. Comecei cuidando de produtos de crédito, depois passei a cuidar de produtos de investimento e no final da minha carreira lá, passei por cartão de crédito, serviços e tal. No final da minha carreira lá no Boston, eu era responsável por praticamente todos os produtos do retail bank, que a gente chamava, Uhum. né, que é a pessoa física mais small business. Em 1999, aliás, um pouco antes disso, eu tive contato com o Fábio Nogueira, que era responsável no banco pela parte de crédito imobiliário, e poupança e tal. O Fábio sempre foi um cara que se destacou muito nesse mercado. Ele foi do BFB, foi do Citi, depois do Boston, e por onde ele passou, ele sempre fez um trabalho diferenciado, sempre se destacou muito. Em 99, o Fábio me convidou para me juntar a ele e o Grupo Orinvest para fundar uma plataforma que seria pioneira no desenvolvimento do mercado financeiro e imobiliário. Mercado de capitais voltado para o setor imobiliário, né? A gente já tinha, desde 97, a legislação, a 9514, que trouxe a regra para securitização, alienação fiduciária, uma série de avanços, mas que Uhum. estavam no papel. A Embrionários. lei embrionárias, a legislação de fundo imobiliário era ainda anterior, era de 93, mas praticamente nada tinha acontecido. Então, a gente vislumbrou ali uma oportunidade de fazer um trabalho com especialização fora de banco para tirar do papel, de fato, Uhum. esses grandes avanços aí que estavam por vir, né? E assim se deu. Eu saí do Boston em 99. Em abril de 99 a gente fundou a Brasília Mortgage, que foi a primeira companhia hipotecária independente, e lá a gente começou a desenvolver esse trabalho.
primeiro fundo imobiliário para o mercado, de fato, né, que foi o do Shopping Pátio Higienópolis. Ele foi um divisor de águas aí na indústria. Primeira securitização imobiliária, também numa parceria que a gente fez com o BID. A primeira operação de alienação fiduciária, nós fizemos também lá, não Caramba. foi Caixa Econômica Federal, nem Estamos falando aqui banco. da história do mercado imobiliário, literalmente. Você vê, você imagina, naquela época, 1999, a legislação a 9514, securitização e alienação, era de 97. A gente foi fazer a primeira operação de securitização no final de 99, início de 2000. Nós, uma plataforma ainda pequena e tal, mas que foi um divisor de águas enorme. Naquela época, o crédito imobiliário representava do PIB algo como 2%, alguma coisa assim. Hoje está em 10%. A gente acha que não teria saído muito desse 2, 3% do PIB com hipoteca, né? Que Uhum. era um veículo meio que já fadado ao fracasso e tal. E a alienação fiduciária foi um grande sucesso. Dali a pouco, Caixa, os bancos passaram a adotar e a alienação fiduciária foi um fator determinante e a performance da alienação fiduciária foi um fator determinante para o crescimento muito mais acelerado do crédito imobiliário aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, Uhum. então a gente foi bem sucedido, né, nessas iniciativas bastante inovadoras e tudo mais. E fiz um ciclo grande de Brasília, a gente de 99 até 2012, que foi quando se concretizou a venda do grupo para o BTG, Pan-Americano. A gente trouxe dois sócios internacionais, dois private equities, o TPG em 2006, TPG é um grande private equity americano, né? Fizeram um aporte grande, muito grande na época, e dali a gente deu um salto de crescimento enorme, usou os recursos para a parte de crédito, para a securitização, mas também para fundear o primeiro fundo, que foi o embrião de uma iniciativa que foi muito grande nossa, que foi o BC Fund. Então, foi dinheiro proprietário para desenvolver um fundo com gestão ativa de Uhum. escritórios nossos e também um sucesso. Depois veio o BC Fund. Em 2008, a gente trouxe o Equity International, Sanzel, né? MIDA, do setor imobiliário no mundo, aí não é, estamos falando de Brasil, de Estados Unidos e tal, uma lenda, de fato, um cara que marcou, fez história, né? E foi um sócio muito importante para nós ali também, porque trouxe mais um Uhum. selo importante e um pouco mais de recurso para o avanço da plataforma, né? Que naquela altura já tinha 4 companhias operacionais, então a gente tinha fundos imobiliários, a operação de securitização. Por último, a gente fundou uma companhia onde a gente chegou a ter 100 lojas no Brasil, originando e distribuindo crédito imobiliário, dentre eles o Home Equity, que também foi uma inovação nossa. E aí a gente fechou o ciclo daquela concepção inicial de ter uma plataforma integrada, originando crédito, fazendo gestão, warehouse e depois saindo com os nossos Uhum. investidores com as operações securitizadas. Então, em 2012, a gente vendeu a operação para o BTG, eu fiquei mais um tempo. Em 2014, fundei a BREI, Brazilian Real Estate Investments, uma gestora com o objetivo de desenvolver um trabalho parecido com o que a gente fazia na Brazilian Capital, né, gestão ativa de Uhum. fundos de base imobiliária. Logo em seguida, eu me juntei aos meus atuais sócios da Integral. Integral é uma companhia, um grupo que teve uma trajetória parecida com a nossa no imobiliário em crédito estruturado. Ok. Primeiro FDIC de mercado saiu de lá. Hoje somos e permanecemos como líderes dos independentes, né? E FDIC está num momento especialmente muito bom. Sempre fui muito amigo. O ano de fundação da Integral foi em 99 também, que foi o ano de fundação da Brasília. Então, a gente foi se acompanhando mutuamente, né? Trajetórias parecidas, segmentos diferentes, mas inovação, né? Primeiro FDIC, primeiro fundo imobiliário. Sempre fui amigo dos sócios fundadores lá, o Carlos Fagundes e o Antônio Herman, que são os meus atuais sócios. Então, em 2015 eu me juntei e aí a gente passou a integrar um grupo com duas gestoras, uma DTVM e uma empresa de tecnologia e serviços, que a gente hoje denomina Integral Group, Uhum. com atuação especial nessas duas classes de ativos, né, imobiliário, crédito estruturado e FDICs. E temos hoje aproximadamente 25 bi sob gestão nessas duas classes de ativos e a gente continua buscando
manter essa veia de inovação, criar novas tendências, novos produtos, e a gente vem sendo bem sucedido nisso. Legal, Victor, legal. É muito bom ter esse overview e eu acho que isso mostra para quem está assistindo a gente agora o quanto quantas histórias você deve ter visto, quantas coisas você presenciou, as coisas boas, as coisas não tão boas, os sucessos, os insucessos, e te trouxe até aqui hoje, essa jornada. E nessa jornada, se você tivesse que olhar ali para a atuação de muitos players do mercado imobiliário, existe algum erro comum que você acha que a gente tem que estar mais atento a ele, nas atuações desses players do mercado imobiliário? Acho que talvez duas situações que a gente possa mencionar aqui que são recorrentes e que demoram a ter a sua correção, né? Um caso, principalmente no segmento residencial, que é uma característica do nosso mercado, o empresário brasileiro, o incorporador, ele tem por característica se mover em rebanhos, né? Que a gente brinca. Tem um determinado produto que tem uma aderência maior ou virou o produto da vez, etc., como já aconteceu muitas vezes no passado, com flat ou escritorinho e etc. Então, todo mundo se move para esse produto, acaba gerando um excesso de oferta, o excesso de oferta traz uma série de problemas relacionados a esse fenômeno e depois a gente convive por um tempo com os problemas e a correção demora a vir, né? Então, o caso do flat que eu citei é um exemplo interessante porque nós lá na Brasília acabamos nos aproveitando no bom sentido dessa distorção causada pelo excesso de oferta, que foi o excesso de oferta no caso dos flats foi tamanho que em determinado momento você tinha oferta à venda de produtos que abaixo do custo de reposição. Nossa. Então, custava 10 para produzir, o normal seria estar vendendo a 15, whatever, e você tinha oferta por Nossa. 7, 8, coisas parecidas, né? Então, é uma distorção enorme. Obviamente, isso acaba acarretando prejuízos para investidores, para pessoas que adquiriram esses produtos. A gente lá na Brasília, notando essa distorção, montou um fundo que hoje ainda é um fundo com muito sucesso, um dos poucos fundos no segmento de hotel, chamado, não sei se ele se chama assim ainda hoje, depois que a gente vendeu o portfólio para o BTG, mas se chamava Fundo Hotel Max Invest, né? Max Invest a princípio. Então a gente montou uma parceria com um especialista no setor de hotelaria, o Diogo Canteiras Diogo, da conheço. Hotel Invest, que é um craque, né? Montamos uma parceria com eles, eles então identificavam oportunidades de aquisição para um fundo que a gente montou com capital proprietário, que veio daqueles momentos lá de TPG e assim por diante. A gente passava num processo de comitê de investimentos nosso e fomos fazendo aquisições, De isso prédios ou unidades? das duas coisas. A gente chegou a fazer aquisições de unidades, mas normalmente com volume importante em determinado empreendimento e, em alguns casos, o empreendimento como um todo, né? E isso ajudou a normalizar um pouco mais de preço. Isso, obviamente, o mercado parou de produzir por um tempo, os preços foram se corrigindo, passou, obviamente, a linha d'água e depois ganhou preço e a gente teve um sucesso Eu enorme com imagino. esse fundo. A taxa interna de retorno dele foi uma das maiores, por muito tempo, a maior histórica. Então, isso é um bom exemplo aí, mas infelizmente a gente nota que esses equívocos ainda acontecem, talvez em menor proporção, mas ainda acontecem, né? Pegar talvez um ponto em relação à indústria de fundo imobiliário, por exemplo, que é a gente começou lá na Brasília a desenvolver fundo imobiliário para pessoa física, né? Porque quando a gente fundou a companhia, a gente olhava para o dinheiro de pessoa física no Brasil e mais de 50% dele estava investido em imóvel não de uso, e Para renda. para renda. Então, o flat, o, A a loja. lojinha, ou o escritorinho, isso vem muito da cultura do sangue aí latino-americano que tem essa conexão forte com investimento imobiliário e também isso foi potencializado no Brasil por décadas de inflação alta e o imóvel sempre foi visto como uma forma de proteger o seu capital contra a inflação.
Então, a gente iniciou a trajetória nossa lá baseado em pessoa física, porque tinha, né, essa característica. E a gente falou, puta, fundo imobiliário é a maneira moderna de colocar em conexão investidor pequeno com grandes empreendimentos. Uhum. Não mais uma salinha, mas um shopping, um grande edifício comercial e assim por diante. E isso acabou acontecendo de maneira bem-sucedida, como tudo teve o seu tempo de maturação, demorou, mas depois pegou uma atração grande, principalmente com o fenômeno das corretoras e tal, né? E aí, a partir daí, a gente via com preocupação ah, ah, a venda para pessoa física pequena, pequenos tickets, como se o fundo imobiliário fosse uma renda fixa, né? E o fundo imobiliário não é renda fixa, né? É renda variável. Se você tem uma vacância maior, coisa do tipo, isso afeta aquele empreendimento, consequentemente, o preço, né? E mercado Uhum. secundário e assim por diante. Então, a falta de um maior esclarecimento, maior qualidade na venda e o foco único e exclusivamente desse investidor pequeno que eventualmente comprou achando que era uma renda fixa exclusivamente no dividendo, também acabou causando distorções importantes, né? Que precisam ainda ser Uhum. corrigidas, né? Isso passa por um aperfeiçoamento na qualidade da venda desse tipo de produto, principalmente nas corretoras, né? E a gente teve alguns casos que foram emblemáticos aí na indústria. Ah, gestor que conseguiu captar um volume muito grande, conseguiu por um tempo distribuir dividendos altos e conseguiu com isso fazer captações maiores. Quando a gente veio, quando o mercado teve algum tipo de problema, que é da vida, né? Esse mercado vive de ciclo e contraciclo. Ele não conseguiu mais pagar aqueles dividendos altos e entrou numa derrocada importante e acabou afetando Uhum. Uhum. esses investidores. Então, essa qualidade na venda, a explicação do produto, quais são os riscos envolvidos, isso É um... é um aperfeiçoamento importante que a indústria ainda precisa passar. Você citou nesse primeiro erro o efeito manada, né? Sim. É o famoso olhar o que está dando certo, olhar para trás o que está dando certo e projetar no futuro, né? Não Uhum, olhar para frente. uhum, E, ao mesmo tempo, isso é um erro, como você bem colocou, uhum, abriu uma oportunidade muito grande para aqueles que conseguiram identificar isso, montar um fundo, como você uhum. relatou, desse fundo que teve uma excelente performance. Sim. Eu costumo tentar sempre fazer esse tipo de análise olhando para trás, para entender um pouco alguns movimentos, Uhum, além do ciclo do mercado, mas também alguns movimentos. uhum, E dentro desse movimento, existe um debate hoje entre alguns pensadores do mercado imobiliário, vamos falar uhum, dessa forma, uhum, sobre uma eventual excesso de oferta de estúdios e esses microapartamentos, né? uhum, Que não é tão grave, talvez, quanto a parte dos flats lá, uhum, algumas décadas atrás, mas quando você analisa, por exemplo, os números do Airbnb, uhum, analisando a plataforma, só nos últimos 12 meses a oferta de apartamentos listados no Airbnb aumentou em 41% do total ofertado. Quando você olha também para a taxa média uhum, de ocupação, ela caiu, bem como o ticket médio também tem caído consistentemente ano após ano. uhum. Eu mesmo tenho uma operação dentro disso aí, eu vejo nos números da minha operação mesmo, Certo. por uma oferta um pouco maior. Uhum. Mas há quem diga que não, que tem muito espaço, que isso é balela e tudo mais. Qual é a sua opinião sobre isso? Uhum, Se é que você pode se posicionar uhum, com relação a isso? E uhum, você vê algum paralelo, alguma oportunidade para compra de distressed microapartamentos? Você acha que vai ter muitos imóveis que quando chegar na mão, na hora da entrega, o cara for financiar com juros nessa altura e uhum. com rendimento menor no Airbnb, isso vai fazer com que ele prefira vender e aí vender talvez num valor menor até do que o valor de custo desse Uhum. imóvel? Então, esse fenômeno dos estúdios, né, os apartamentos muito pequenos, etc., ele com certeza está dentro desse cenário que eu mencionei, que no caso eu citei lá os flats, mas que a gente tem uma trajetória parecida aqui. Eu vejo claramente aí um excesso de oferta, que começa a dar sinais, né, você mencionou alguns deles. Isso inevitavelmente vai acarretar algum tipo de distorção parecida, né? Preço caindo, e aí você mencionou um fato que potencializa esse tipo de problema, que é taxa de juros alta, que é o momento que a gente vive, né? Então, aquele investidor que comprou lá atrás, imaginando que ele ia alugar e o aluguel Ia fosse cobrir, né? pagar aquele financiamento, alguma coisa do tipo, essa conta já não fechando, isso vai incomodar, vai gerar algum tipo de tentativa de movimento,
O que mudou, que foi um avanço em relação ao passado, aquele período ali período Dilma, onde a gente teve uma crise muito aguda e afetou profundamente o mercado imobiliário, a gente teve ali aquele momento que os extratos explodiram Uhum, e isso gerou verdade. danos, em alguns casos, irreversíveis, né? Muitos incorporadores ficaram pelo Ficaram. caminho e incorporadores que eventualmente eram bons e tal, por uma falha, inclusive, de estrutura legal, né? Porque no Brasil você comprava uma opção de graça, né? Nos Uhum, Estados Unidos, se o cara comprar e resolver desistir, ele perde tudo que ele investiu. uhum. Aqui, se ele resolvesse desistir, ele não pagava nada Era por uma isso. aposta. Vai E, subir no lançamento, exato. Então apostava. ele botava lá um percentual pequeno de entrada, contando que o imóvel ia continuar se valorizando indefinidamente e ele poderia vender, ou alugar e pagar o financiamento daquela aquisição e tudo bem. A gente teve uma crise aguda, a crise aguda gerou as distorções todas que a gente conhece, taxa de juros foi lá para cima, parecido com o momento que a gente Uhum. vive, os extratos explodiram e a gente teve um fenômeno de problemas enormes no setor, né? A lei do distrato veio depois, acho que se não me engano veio em 2018, um pouco antes, e deu uma bela correção nesse sentido. Hoje, os distratos, mesmo momentos de pico, de estresse, etc., como o da pandemia, dentro de uma normalidade. O que é Então, saudável para o mercado, né? saudável, super. Então, esse foi um movimento importante, uma correção que aconteceu. Isso está dentro daquela coisa, putz, distorções vão acontecer, o importante é ter eh, aperfeiçoamentos e lições aprendidas dos erros do passado. E aí tem um exemplo de um aperfeiçoamento que trouxe uma evolução importante, que é a lei do Uhum. distrato, né? Então, tem umas regrinhas específicas, mas se a pessoa resolver desistir de maneira imotivada, ele perde dinheiro. Então, ele vai pensar duas vezes antes de fazer o Uhum. negócio Uhum. agora, né? Mas no caso dos estudos, voltando para o teu ponto, eu vejo sim com preocupação esse segmento. Foi um movimento de oferta grande em função de, putz, é um ticket menor, cabe no bolso de quase todo mundo, o investidor compra com parcela pequena, depois ele aluga, aí vem Airbnb junto, isso tudo foi potencializando. Uhum. E essa oferta não para, né? Então, eu também vejo com preocupação. Eu acho que aqui a gente já começa a ver alguns sinais parecidos Mas do evento dos fretes lá Mas atrás. conhecendo você e a sua capacidade de identificar oportunidades nessas situações de preocupação, Uhum. tenho certeza que logo logo a gente vai estar pensando aí em um fundo para É adquirir possível, esse tipo. é possível. Nos bastidores aqui da Uhum, Faria Lima, eu já conversei com algumas pessoas que têm pensado em sim. estruturar um fundo justamente para isso, porque teve mais um detalhe que eu acho que pode acelerar esse processo. Uhum, Eu não vou chamar de crise, porque eu acho que faz parte do processo natural de amadurecimento, aham, que é uma notificação que a Receita Federal fez para o Airbnb no começo de 2024, de uhum, 2025, certo. para que fosse notificado todos os rendimentos dos últimos 5 anos dos proprietários de Airbnb. Ou Hum, seja, aplica-se o carnê-leão, o famoso carnê-leão, na pessoa perfeito. física ou na PJ também tem a sua tributação. Certo. Ou seja, e eu fiz uma pesquisa rápida e eu Uhum, diria que mais de 90% eventualmente dos proprietários do Airbnb, como o valor não é tão alto, uhum, eles acabavam não declarando. Isso é um certo. impacto de mais de 20% na receita, É, que isso relevante. colocado junto com a questão de um ticket médio talvez um pouco mais comprimido, e aí eu digo Uhum, assim, em algumas regiões, tem regiões performando super bem, mas tem regiões que não performam tão bem mais, né? uhum. Isso pode impactar e pode gerar um ambiente de distress para aquisições. Distress, o investidor profissional vê como Exato. oportunidade e aí esses Não te movimentos podem. surpreenderia se acontecesse isso daqui 12, Não, não, 18 não, meses. não me surpreenderia. Eu diria até que é uma tendência, né, que isso aconteça. Aí é o momento, é o timing da coisa. Interessante que não tem muita gente falando sobre isso. Acho que a gente vai estar colocando isso aqui, um Uhum, ponto que fala-se muito nos bastidores, uhum, mas eu acho que é importante a gente estar atento para esse tipo é verdade. de oportunidade. Uma outra coisa que também não é muito senso comum, e aqui Uhum, eu quero lembrar a audiência que a gente não está muito preocupado em estar certo, mas sim em fazer provocações. uhum, Se você discordou do que a gente disse, não tem problema. O objetivo aqui claro. é trazer Ninguém é dono da verdade. reflexões para repensar o mercado imobiliário, né? Uhum, Mas uma outra reflexão que eu tenho carregado em alguns diálogos meus é sobre multifamily. certo. Multifamily, dentro do multifamily, o conceito de ter uma unidade predial com várias famílias vivendo ali,
todas alugando um imóvel, como nos Estados Unidos, na Europa é muito comum o modelo multifamily. Sim. No Brasil a gente tem algumas iniciativas de alto padrão, tem algumas mais populares como a da Brookfield com a MRV, que chama MRV. Lugo, que tem indo muito bem para a classe média, média baixa. Uhum. E a gente vê a Greystar com a Cirela entrando Sim. nesse setor também. É um ambiente em que é muito complexo, porque é longo prazo, com certeza. O funding para isso é muito Exato. difícil, mas ao mesmo tempo que eu acho que é muito difícil o funding para isso, a leitura de subida de preço de aluguel é algo que eu tenho muita confiança que vai acontecer. O aluguel tem subido muito, o aluguel residencial Uhum. principalmente, Sim. e tende a continuar subindo, Uhum. porque acho que a escassez de oferta de imóvel para alugar, ela é muito mais rígida do que a demanda que cresce cada vez mais, Uhum. especialmente num ambiente com juros tão alto, Uhum. com financiamento imobiliário que recentemente mudou-se as regras, hoje tem que colocar uma entrada um pouco maior, tem dificultado o acesso, apesar de termos uma performance ainda muito satisfatória do mercado imobiliário. Qual que é a sua leitura de multifamily para o Brasil? Isso um dia pode acontecer mesmo, ou tem que ter um bolso muito fundo, como os canadenses têm, ou como os americanos que vêm aqui e colocam dinheiro para o mais longo prazo? Qual que é a sua leitura de multifamily? Existe uma oportunidade para os empreendedores brasileiros do mercado imobiliário em multifamily? Eu acho que existe. Eu acho que a gente ainda está nessa fase embrionária, porque a gente tem uma concorrência recorrente com o custo de oportunidade, que é a taxa de juros básica aqui no Brasil, que momentos a gente tem ali uma sensação de que ela baixou para ficar por um ciclo mais longo e logo a gente tem surpresas inesperadas e ruins, né? Eu me lembro que esse assunto, a primeira vez que eu olhei para ele com mais atenção, foi um Brasil GRI, 2013, se não me engano. O Sanzel veio, fez a abertura e ele falou: chegou a hora de multifamily para o Brasil. 2013 ele falou isso. 2013. Se não me engano, foi 2013. Nessa época, eu estava muito próximo deles, porque a gente tinha vendido a Brasília, mas eu continuava no ecossistema deles lá. Eu era Conselheiro da TAR, não é? board member da TAR e tal, a gente era muito próximo. Inclusive, logo depois que ele fez essa abertura do GRI, a gente foi para um encontro, uma sala privada e tal, falar um pouquinho. Então, bom, Sanzel vem aqui, o cara é o Midas do setor imobiliário no mundo. Equity International, Residential, um dos maiores players de multifamily nos Estados Unidos, que é o maior mercado de todos, né? Pô, você tem que parar para prestar Ouvi. atenção, né? Então, eu passei a prestar atenção nesse assunto desde então. E a gente chegou, inclusive, a olhar juntos, de montar. A gente tinha, na época, um incorporador que fazia produtos que se assemelhavam e que poderiam ser usados numa eventual iniciativa nossa com o dinheiro deles e tudo mais. Conversamos muito, mas a gente acabou não avançando justamente porque as condições de funding e condições e o ambiente macroeconômico são muito importantes para o desenvolvimento e você iniciar um determinado segmento. Então ali demorou, não aconteceu, aí veio o Dilma, não aconteceu de novo e mais recentemente só que a gente viu algumas iniciativas, você citou algumas delas aí, essa de Brookfield com o MRV, que eu sei que vai muito bem, né? A gente conversa muito lá com o pessoal da Brookfield e eles estão muito satisfeitos, gostam e é um foco de investimento deles, e algumas outras específicas com relação ao segmento de mais alta renda. A Greystar se não me engano, ainda é o maior player lá no mercado americano e tem feito bons avanços aqui, mas esses avanços são sempre limitados ao ambiente macro que sempre coloca um freio nesse avanço por conta, principalmente, taxa de juros, custo de oportunidade e assim por diante. Mas se você olha para o mercado americano, por exemplo, esse segmento é o segmento com um segmento enorme, com um volume muito grande e com os menores prêmios de risco, porque é onde você tem maior pulverização, consequentemente, riscos mais reduzidos e diversificados. Você não tem um tenant, Exato, não é né? um Então prédio são escritório, você tem um vários, né? tenant, né? Exato. Então é o menor prêmio de risco e é um segmento que vai muito bem. Eu acredito que no Brasil a gente ainda está no começo. A gente precisa de fato passar por um ciclo mais prolongado de condições macroeconômicas favoráveis para que a gente dê um passo maior aí no crescimento. Mas eu entendo que sim, os fundamentos
e você citou alguns deles aí, os fundamentos existem para que a gente possa ver esse segmento crescer bastante. Precisa, de fato, ter um ciclo um pouco mais longo aí de taxa de juros básicas, situação de ciclo macroeconômico mais favorável. Mas eu acredito muito nesse segmento. Vamos falar um pouco de lições aprendidas, né? Eu acho que com tanta história, com tanta Uhum, coisa que você viveu aí, certamente você aprendeu muito, né, ao longo dessa jornada. uhum, Se você tivesse que olhar para trás e identificar um ou dois momentos de aprendizado, ou algum ponto específico que te vem à cabeça, uhum, dessas lições todas que você teve, uhum, quais são os pontos que hoje fazem parte do seu dia a dia, do seu processo de tomada de decisão? uhum. É, eu acho que mas eu posso citar algo que eu acompanhei, que a gente acabou não participando, porque acreditava que tinham problemas nos fundamentos, que acabaram confirmados, mas que vale a pena mencionar, né? Eu venho, minha vida, minha escola é banco, né? Então, na Brasília a gente fez muito crédito. A Brasília chegou a ser o principal provedor de crédito para o incorporador pequeno e médio no Brasil. A gente operava no Brasil inteiro. Então, tem essa experiência muito forte de crédito ah, junto comigo. E a gente teve um fenômeno relativamente recente que foram os multipropriedade, né? Esse segmento cresceu de maneira muito rápida, ah, também com alguns equívocos na análise de quem proveu recurso, funding para esse segmento e dos players que operaram nele, né? Então, a multipropriedade, o que que você tem? Você tem uma única unidade vendida para 20 pessoas, diversas pessoas, né? E se captou muito dinheiro através de CRIs para desenvolvimento desse tipo de empreendimento. Os CRIs, você precisa ter um lastro com base imobiliária que de fato estava lá, né? Existe. Uhum, A questão é, eu não considero esse um crédito imobiliário propriamente dito, né? Eu acho que esse é um crédito quase clean, né? Eu analisaria como um crédito clean, porque apesar de você ter ali uma garantia imobiliária, como que você, por exemplo, vai exercer ou executar uma alienação fiduciária de uma unidade que tem 20 proprietários e que dois, por exemplo, estão inadimplentes? Não existe. Você tem que ficar repondo o tempo inteiro, repondo o tempo inteiro. Então é um negócio muito mais de risco estatístico, sem garantia concreta imobiliária, porque você não pode contar com aquilo, e que se você tiver algum problema ah, econômico na economia ou que afete o segmento, você não tem para onde correr, né? Porque de fato a garantia real ali, ela é basicamente usada para gerar tecnicamente o lastro necessário. E a gente teve aí no período de pandemia e pós-pandemia uma crise importante nesse setor, né? Porque não existia ocupação e etc. E esses empreendimentos passaram por problemas gigantescos, né? uhum, Então quem estava por trás da gestão desses negócios, os investidores colocaram dinheiro, se viram ali num problema enorme, porque de novo a decisão do investimento foi tomada com base num equívoco uhum, fundamental, né? Não, tem uma garantia real? Não tem. A garantia real é um risco estatístico, de fato, de uma operação clean. uhum. Então, isso daí é um exemplo que eu posso dar de algo que a gente observou e já entendia que tinha problema no modelo de negócio, mas se captou muito recurso para isso, né? Sim. E os problemas foram enormes. E aí, de novo, é uma pena, porque aí você acaba comprometendo o desenvolvimento de uma indústria que podia estar desempenhando muito O melhor nosso papel. se fosse adequadamente apoiada, né? Então, a gente nunca fez nenhuma operação nesse segmento, justamente porque eu entendia que esses problemas existiam e aí, de novo, né, a gente vai ter que ver como essa indústria se levanta melhor aqui para o próximo passo, né? Então, acho que esse é um exemplo aí, de Sim. novo, de equívocos em fundamentos. E como é que você olha para o futuro? Quando você analisa o mercado imobiliário hoje, tanta coisa acontecendo, né? Uhum. Eu acho que historicamente é um dos setores que menos inova, a gente sempre fala disso aqui, já que a gente está Verdade. tentando repensar, mas historicamente é um dos setores que menos está aberto à inovação, ou menos que
ou menos propício à inovação. Uhum. Ao mesmo tempo, se você entender, os escritórios de hoje em dia são outros tipos de escritórios, Verdade. não se vende mais o metro quadrado, não se aluga o metro quadrado, é muito mais a posição, é a Uhum. experiência do colaborador. Ninguém vai para o trabalho mais para trabalhar, para o Uhum. escritório para trabalhar. Verdade. Você Uhum. vai ali para criar cultura e tudo mais. E isso exige um equipamento imobiliário diferente. Os hotéis, hoje em dia, você tem coworking ali embaixo, você tem uma academia, uma fachada ativa, um restaurante aberto para fora. Se Uhum. você olhar para cada setor do mercado imobiliário, eles vêm crescendo, vêm se desenvolvendo de forma diferente. Uhum. Minha pergunta para você é, para onde a gente está indo com tanta tecnologia, com tanta inovação, com tanta coisa acontecendo no mundo de inteligência artificial também, para onde vai o mercado Transformacional, imobiliário? né? Né? Não, essa é uma boa pergunta, de fato, porque de fato a gente está vivendo mais uma revolução, né? É, Essa história de inteligência artificial, ela tem uma capacidade transformacional tão grande quanto a internet ou mais, né? E a gente está só no começo disso, né? Então, os impactos disso e as próximas fronteiras, de fato, ainda estão mais ou menos sendo desenhadas, né? Eu, assim, os data centers, por exemplo, é a bola da vez, aí todo mundo só fala disso. Os REITs americanos é o segmento que mais cresce, e eu estou analisando alguns casos e tudo mais. Pensando em data center, mercado imobiliário, não é tão trivial se formar, por exemplo, um fundo para captar recursos para aquisição de data centers, porque no modelo de negócio, o tamanho do investimento em real estate no total investido num determinado data center é muito pequeno, uhum, da ordem de 10%, se não me engano, coisa do tipo. Então, aquele investidor de private equity que está investindo lá no data center 100 milhões, 90 em equipamentos e tudo mais, ele quer ter o controle do negócio, ele não quer dar para um sim, terceiro. É muito estratégico isso, né? Então, não é trivial encaixar esse investimento de base imobiliária, né? Porque o data center e esse fenômeno de crescimento exponencial está relacionado a essa história de inteligência artificial e os sim, impactos dela, né? Então, assim, no nosso caso lá, a gente tem um projeto muito grande lá em Brasília chamado Biotic, né? Biotic é um distrito é um projeto que tem a assinatura do Carlo Ratti, de uma Smart City, um distrito de inovação com um conceito bastante inovador e que eu acho que cada vez mais vai ganhar espaço, que é um conceito work, live and play, né? Que no caso de Brasília é completamente diferente do que existe lá, né? Brasília, as pessoas precisam pegar o carro para qualquer coisa, aí né? no vizinho. Para ir no vizinho, exatamente. E o Biotic é justamente o oposto, né? O conceito work, live and play, um master plan completo. Lá você tem representados todos os segmentos do mercado imobiliário, né? O residencial, o de escritórios, o hotel, eventos. E tem nichos específicos, por exemplo, para a parte de universidades, escolas. E todo o projeto que tem a gente fez um trabalho lá, a gente fez um trabalho muito mais do que um estruturador de fundo imobiliário e master developer mesmo. Juntamos um grupo lá de Legal. 15, 20 empresas, período de estruturação de quase um ano. Então, por exemplo, na parte de aspectos ESG, a gente tem um manual de 500 páginas do Biotic com regras que devem ser seguidas e que são importantíssimas para o desenvolvimento de um projeto como esse, que vão desde um certificado de um edifício, passando por certificações de bairro, enfim. E lá a gente conseguiu aplicar não só a parte de sustentabilidade, que normalmente é a mais aplicada, né? A gente conseguiu aplicar a parte social também, porque é um bairro, tem regras específicas, o fundo é certificado como um Tá. fundo ESG, então a gente tem compromissos assumidos lá. E lá a gente está trabalhando com essas fronteiras o tempo inteiro, né? Então, data center é algo que a gente já está embarcando lá no bairro, está relacionado também a essa questão. As iniciativas que a gente está, nesse momento, fechou uma fase um lá do projeto, né? Então, tem um grande WTC, o projeto desse WTC que vai ter residencial, escritórios, hotel, centro de eventos, etc. É uma das coisas mais bonitas e modernas que eu já vi na vida, é um negócio sensacional. Tem a parte de universidades, a gente já tem universidade fechada, devemos levar lá universidade internacional também. Tem uma parte de residencial super revolucionário para os padrões lá Legal. de Brasília. Então, acho que iniciativas como essa são
um pouco dessas novas fronteiras que a gente vê se desenvolvendo agora e que podem aplicar de maneira mais concreta essas novidades aí. Inteligência artificial, por exemplo, ela Interessante. está super embarcada no projeto como um todo lá, né? Interessante. Uhum, E com tantos interlocutores, você citou o Sanzel, que é uhum, alguém que em todas as vezes que eu trago alguma conversa com alguém aqui uhum. de peso no mercado como você, sempre surge, né? Ele teve um impacto Verdade. importante no Muito. Brasil. Eu costumo dizer Uhum. que ele é o meu membro favorito do GRI. É verdade. O espaço que ele dava pra Faz falta. gente, a É. humildade dele, quantos eventos ele participava, e tal. Uhum, Eu imagino que você tenha tido vários interlocutores de peso. uhum, Você tem um ou alguns mentores que você considera essenciais uhum. nessa trajetória? Ou foram várias trocas com uma série de pessoas que não tem ninguém especial nesse caso? Não, ele é um É, caso, né? Porque eu imagino. acabei convivendo bastante com ele, né? Tanto na Brasília e depois, de novo, né? A gente conviveu na fase que eu era conselheiro, a gente quase voltou a ser sócio em determinados momentos iniciais ali da Brei, tanto que eu mantive a Brei uma gestora segregada dentro do grupo, porque a ideia era que eles voltassem a ser sócios, e ele sempre foi um cara muito diferenciado, né? Que pensava muito rápido, à frente do tempo, os movimentos que ele fez lá fora, que são mais do que conhecidos, aquele com Blackstone e assim por diante. Então ele foi um cara que influenciou sem dúvida nenhuma, né? Mas fora isso, eu acho que são grupos de pessoas diferenciadas que se juntam para criar um novo momento de mercado. Eu acho que isso aconteceu, eu tive a felicidade de ter participado de um momento como esse num grupo de pessoas Entendi. diferenciadas que foi o da Brasília. Então, a gente tinha Era um grupo pessoas muito ali, forte ali, hein? era um grupo muito forte, com pessoas muito diferenciadas que eu tive a felicidade de participar, né? Então, ali, eu, Fábio Nogueira, o Rossano Nonino, o Gastão Valente, Moise Politi, que foi do grupo Orinvest, lá dos sócios, quem participou mais ativamente do desenvolvimento da plataforma. Então, eu acho que isso eu posso citar. Eu tive a felicidade de participar de um grupo muito diferenciado e que fez história mesmo, que criou ali, ah, fez o mercado de capitais do setor financeiro de fato acontecer, né? Muito interessante. Hoje, o que que te motiva? Acordar cedo e trabalhar? Pô, você já escreveu tanta. Você é parte da história do Uhum, mercado imobiliário brasileiro mesmo, né? Apesar de ainda muito jovem, uhum, tem é verdade. muita contribuição nesse mercado, né? Uhum, Esses nomes todos aí são pessoas muito uhum, queridas verdade. e eu entendo que todos eles deixaram a sua marca aqui no mercado, Uhum, mas ao mesmo tempo eu te vejo muito ativo, fazendo muita coisa, viajando. uhum, Estava recentemente no Oriente Médio, a gente estava uhum, conversando sobre isso. é. O que te motiva ainda a continuar e qual é o significado de tudo isso? Gostar do que faz, né, Gustavo? Não tem jeito, né? Eu sempre digo que, putz, agora eu vou começar a diminuir um pouquinho mais, né? Rodei um ciclo agora, fechou, e começa um novo, e na hora que eu vejo eu estou trabalhando muito mais do que antes até, né? Isso não para. Mas o motivo não existe outro, né? Gostar do que faz. Eu gosto muito do que eu faço, né? Estou nesse mercado aí há muito tempo e ele está sempre se reinventando, a gente está sempre se reinventando, novos momentos, novos desafios procurar inspirar pessoas, né? A gente também falou sobre isso. Nós somos prestadores de serviços, né? Então, os principais ativos são as pessoas, né? Uhum. Então, é muito importante montar grupos, equipes qualificadas que tenham essa capacidade de fazer diferente, fazer melhor. E para isso precisa se inspirar em alguém, né? Então é esse o papel que eu procuro continuar desenvolvendo e eu gosto muito do que eu faço, né? Tá certo, a gente Acho está que é isso. chegando quase no final aqui Uhum, e a gente tem aqui na audiência tanto esses seus amigos que você uhum. citou, que são mais experientes, mas também temos alguns jovens empreendedores. E eu sou um grande advogado da causa de termos empreendedores no mercado imobiliário, Uhum, pessoas que queiram empreender no mercado imobiliário, sim. seja com fundos, seja com incorporadoras, etc. Uhum, Que mensagem você deixaria uhum, para essa pessoa, para esse não tão jovem, mas para essa pessoa que já trabalhou em alguns lugares e hoje decidiu empreender, decidiu pensar diferente o mercado imobiliário? uhum, Que, que elementos ele não pode ignorar para poder chegar num lugar de sucesso? uhum. Não, eu acho que eu consigo falar com propriedade sobre isso, né? Porque eu mencionei, em 99 eu saí do Boston para fundar uma companhia inovadora do zero, eu, o Fábio ali, com o Grupo Orinvest, com uma boa ideia, mas com todos os riscos
né, de abandonar um sobrenome como Bank Boston. Um baita cartão de Um visita, baita que abriu cartão de todas as visita, todas portas. as portas. Eu com 30 anos, eu já era diretor, meu segundo filho estava nascendo, então, putz, fala, putz, você assumiu um risco enorme, né? Mas eu tinha muita convicção de que o nosso plano era muito bom, que tinha um- uma avenida enorme ali para desenvolver e que eu estava me associando às pessoas corretas. Tá? Então, eu super incentivo ao empreendedorismo. Acho que as pessoas jovens têm que olhar e empreender se tiver de fato uma boa ideia, um bom plano e estar cercado de boas pessoas. Né? Então, um bom plano, um bom time, eu acho que é acreditar e trabalhar muito. E correr risco, né? Trabalhar muito, correr risco e mais, hein, tem que ser persistente e resiliente. Porque, olha, no nosso caso da Brasília, por exemplo, os primeiros anos, como você pode imaginar, foram dificílimos, né? Pô, se falar em 1999, fundo imobiliário, o que é isso? CDI de 20, né? Todo mundo olhava, pô. Mas a gente fez sempre com muita qualidade, foi persistente, resiliente, conseguimos, e foi muito bem, continua sendo aí o grande marco inicial da indústria. E assim, a gente foi ter um segundo momento, aí sim, onde a gente deu um salto grande, que foi quando eu mencionei que com o ingresso de TPG, que foi em 2006, 7 anos, 7 anos difíceis, de muito trabalho e pouca colheita, né? Mas os fundamentos estavam corretos, muito trabalho, o momento veio, a gente deu um salto e dali para frente as coisas evoluíram de uma maneira muito bacana e tudo mais. Então acho que o resumo é ter uma boa ideia, um bom plano e se associar a um time, um grupo adequado. Muito E legal. ser persistente e resiliente. Muito legal. Ou seja, não é fácil, não é simples. Não, Hoje em dia, talvez quem olha fala que é simples, mas não é nada simples. nada simples. É uma Nada ladeira simples. alta, são grandes É, emoções, e tudo aí você mistura as questões, como você citou, filho nascendo, é uma série não. de entregas mesmo para poder chegar lá e construir essa carreira que você É construiu. isso aí. Vitor, só posso te agradecer pelo seu tempo. Eu que Acho que foi um agradeço. papo muito bom. Quando a gente se propõe a repensar o mercado imobiliário, esse repensar a gente tem que olhar para como o mercado imobiliário se construiu primeiro. Eu achei que fosse cair muito bem essa conversa exatamente por isso, porque você ia ajudar a gente a entender esses fundamentos e sabendo quais são os fundamentos, a gente pode repensar cada vez mais o mercado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer enorme. Obrigado. Bom, para você que assistiu até aqui, agradeço a sua atenção. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo também para aquele amigo seu que é do mercado imobiliário, que não conhece a gente ainda, e deixar sua pergunta, sugestão, dúvida, que a gente vai sempre procurar trazer os convidados que vocês sugerem e também trazer as novidades que possam fazer diferença no seu negócio, na sua carreira. Obrigado.